Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o NPSH de uma bomba centrífuga. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar também, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Se tornando membro do nosso canal, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. O que seria o NPSH? O NPSH ele é uma nomenclatura que você vai ouvir sempre no contexto de uma instalação de bombeamento, e pode ser bomba centrífuga ou qualquer outro tipo de bomba, mas a bomba centrífuga é mais comum, né? Por isso que a gente acaba ouvindo falando mais de bomba centrífuga por conta disso. E o NPSH, essa sigla, né? Ela vem de Net Positive Suction Head, né? Um acrônimo que vem da primeira letra de cada uma dessas palavras, que do inglês significa altura de sucção positiva líquida. E o que seria essa? Vamos traduzir essa altura de sucção positiva líquida. Essa terminologia ela está relacionada com a presença do fenômeno de cavitação no escoamento. E o que seria a cavitação? Quando eu tenho uma condição tal que a pressão do escoamento chega na pressão de vapor do líquido. E o que é a pressão de vapor do líquido? Pressão de vapor do líquido é a pressão no qual esse líquido começa a virar vapor, por daí o nome pressão de vapor. Quando isso acontece, eu tenho o fenômeno da cavitação. Só que primeiro, né, a geração de bolhas. E o que seria a cavitação propriamente dito? Aqui tem uma animação que mostra, né, uma bolha implodindo. Né? Então, quando a pressão cai, você vira vapor, o líquido vira vapor. Depois, quando a pressão volta a subir, as bolhas de vapor que eu tinha começam a implodir, como está sendo mostrado aqui nessa animação. Então, a bolha implode e ela gera uma onda de choque aqui embaixo. E essa onda de choque ela é muito violenta, violenta tal, né, de tal modo que é capaz de remover material dos componentes hidráulicos, né? Sejam eles do rotor da bomba, seja ele de um componente de uma válvula ou qualquer outra coisa, né? Mas a cavitação ela pode acontecer em qualquer situação em que essa pressão caia, né? Como a gente acabou de comentar. Só que o NPSH não está relacionado com todas essas condições. O NPSH está relacionado com a condição de bombeamento. Né? Então, quando eu falo de NPSH, subentende-se que eu estou falando de uma instalação de bombeamento e, mais especificadamente, da bomba que está nessa instalação de bombeamento. Então, existem parâmetros nessa instalação que que estão, né, relacionados com a instalação propriamente dita, e esse vai chamar então de NPSH. Eu vou separar, né, algumas variáveis e eu vou chamar esse conjunto de dados como NPSH disponível. Existe um conjunto de dados que é atrelado à bomba, e aí esse conjunto de dados é chamado de NPSH requerido, né, que é um dado fornecido pelo fabricante do equipamento. Né? Bom, e o que a gente tem de importante nisso? Né? O importante disso é que a gente pode fazer uma previsão no nosso estudo, né, na hora de fazer o dimensionamento da bomba para evitar a cavitação. Então, quando que isso acontece? Né? Então, se eu imaginar aqui o escoamento, o que a gente tem que pensar em relação ao escoamento? Ele começa aqui onde está o pontinho vermelho agora do laser. É assim que a gente faz, né, na especificação. A gente considera o nível do reservatório de sucção. Então, o que vai acontecer? Digamos que a gotinha está aqui, a bolinha, né? Vamos imaginar que a bolinha é a gota d'água, né? Que vai sair daqui, vai descer, vai entrar na tubulação, vai chegar na bomba e depois vai seguir o seu caminho ao longo da instalação. Bom, e o que tem a ver então a cavitação com isso? Aqui eu coloquei nessa imagem um caso, né, de uma instalação de bomba não afogada.
Bomba não afogada é quando a bomba está acima do nível do reservatório de sucção. O que significa isso? Significa que, ao desligar a bomba, do jeito que está desenhado aqui a minha figura, não tem válvula, não tem nada, todo o produto que estiver aqui, nesse caso seria a água, né, nesse exemplo simples, vai voltar para o reservatório. Se eu ligar a bomba desta forma, o que vai acontecer? Nada, porque vai ter ar, a bomba centrífuga não é capaz de fazer sucção de ar. Então não acontece nada. Algumas outras bombas têm essa capacidade de gerar vácuo suficiente para que o produto venha a ser, entre aspas, puxado para a bomba. Mas aí é uma característica de outras bombas. Bom, e aí o tal do NPSH? O que acontece? Digamos que essa bomba aqui da minha direita seja a bomba da instalação. O que vai acontecer? De novo, né, a água vai sair daqui, vai entrar na tubulação e vai chegar aqui nessa região internamente da bomba e depois vai chegar aqui na região do rotor. Então, o que acontece? Né? Existe o primeiro equívoco, né, que o pessoal tem em relação ao bombeamento, é que eu acabei falando isso, né, que é o que o pessoal acaba imaginando, que a bomba succiona o produto. Isso não é verdade. O que acontece é, com o funcionamento da bomba aqui, ele gera, né, ele vai gerar aqui uma expansão aqui, né, do gás, dos gases aqui, né, do líquido que está aqui. Isso gera uma depressão, ou seja, uma pressão negativa, de tal forma que essa pressão aqui fique menor do que a pressão atmosférica nesse exemplo do reservatório aberto. Então é a pressão atmosférica aqui que vai empurrar o produto para dentro da tubulação e fazer essa movimentação. E aí a gente entra no conceito de pressão efetiva. A pressão efetiva, quando eu estou aberto à atmosfera, ele é baseado efetiva e relativa, né? Relativa atmosférica. A pressão atmosférica a gente considera a pressão zero. Então, o que vai acontecer? Quando você desce no fluido e depois sobe, chega na mesma altura, você vai ter as mesmas pressões. Então, se aqui fora é zero, aqui dentro da tubulação, nessa região, que também vai ser zero. Só que à medida que você vai avançando na tubulação, essa pressão vai diminuindo naturalmente, ou seja, você vai subir mais um pouco aqui, e essa pressão vai chegar negativa aqui na região, negativa de vácuo mesmo, aqui na região da bomba, né? E o que vai acontecer? Quando, né, no caso da bomba não afogada, eu estou mais suscetível a chegar nessa pressão de vapor do líquido. Outra coisa que contribui para essa redução de pressão é a perda de carga que eu tenho na instalação. Então, quando eu quero, né, que não aconteça, na verdade todo mundo quer, né, que não aconteça cavitação, a gente tem que fazer o cálculo aqui, de tal maneira que a pressão aqui na entrada da pá do rotor seja maior do que a pressão de vapor. Né? Só que a gente não consegue calcular a pressão não, a perda de carga dentro da bomba. Isso é um dado do fabricante. Daí que se separou as variáveis e essa perda de carga interna na bomba fica atrelada ao NPSH requerido pela bomba. Então, quando você vai no gráfico do fabricante, pega lá que o NPSH é, sei lá, 2 metros, significa então que esse é o NPSH requerido. E todas as outras variáveis que contribuem aqui para que você tenha o bombeamento sem a cavitação é o NPSH disponível, e ele tem que ser maior do que o NPSH requerido. O que acontece se você não fizer a observação desses parâmetros, né? Colocar uma bomba sem fazer a verificação, e o NPSH requerido for maior do que o NPSH disponível? O primeiro efeito imediato é o fenômeno da cavitação. Como eu disse, através da cavitação você vai ter remoção de material. Com a remoção de material, você vai aumentar o desbalanceamento do rotor. Além disso, a própria cavitação, o próprio choque dessas bolhas, quando implodem, também gera uma cavitação aleatória. É difícil, inclusive, até de pegar no espectro de vibrações. Tem que estar bem ninja mesmo para poder visualizar isso no espectro de vibrações. Falando, né, no caso das empresas que trabalham, né, com análise de vibração. E aí o que acontece, né? Você vai ter uma quebra mais repentina, mais rápida desse equipamento. Esse é o primeiro parâmetro, o primeiro efeito da cavitação. Esse é o primeiro caso, né, o primeiro problema de cavitação.
O segundo problema relacionado à cavitação, não, ao NPSH, né, NPSH maior do que o NPSH requerido maior do que o disponível. Então, o primeiro efeito é você ter cavitação, e a cavitação vai acelerar o desgaste do equipamento. E o segundo efeito é não bombear. Se você tiver um NPSH requerido muito alto, quando comparado com o NPSH disponível, você não vai ter energia suficiente para empurrar, você que eu falo, né, a instalação, a instalação não vai ter energia suficiente para empurrar o produto aqui para frente, para dentro da bomba. E então você vai ligar a bomba e não vai acontecer nada. Esse é o pior caso. É o pior caso, por quê? Porque você não consegue nem usar a bomba, né? E é um puta de um problemão, né? Você comprou a bomba, vai usar a bomba e a bomba não funciona, né? Então isso é bastante crítico. E como é que eu evito isso? Fazendo os cálculos correspondentes, né? Então, o que, que a gente, fazendo o desenvolvimento o desenvolvimento matemático, aplicando a equação da energia e tudo mais no meu sistema, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, só voltar um pouquinho aqui, opa, apertei o botão errado, aqui. A gente vai ter que calcular a perda de carga entre, aqui a cor mesmo, não vai ter jeito, entre esse ponto aqui, que a gente chama de 1, e o ponto, que seria o ponto 2, que é aqui na bomba, que na verdade seria aqui na entradinha, um pouquinho antes, né, do rotor, um pouquinho antes de chegar o rotor aqui, eu vou ter a seção 2. Que aqui você poderia ser aqui embaixo também. Né? É um círculo, na verdade, esse não é o ponto. Mas eu estou fazendo a análise no ponto porque fica mais fácil da gente identificar ou explicar. Quando a gente faz, né, esta análise, o que a gente vai ter então? Né? A gente vai separando, a gente vai ter que o NPSH disponível, ele tem que ser maior do que o NPSH requerido. Como eu disse, esse aqui é um dado que vem do fabricante da bomba. Então você vai pegar, né, vem a informação no datasheet ou vem na documentação, né, da bomba ou ou na forma de gráficos, né? E o que seria o NPSH disponível? NPSH disponível, ele vai ser igual à pressão que eu vou ter a pressão 1, aí aqui a gente tem que trabalhar com pressão absoluta, não pode ser mais tá errado aqui, absoluta. A gente tem que trabalhar com pressão absoluta, então a pressão 1 menos a pressão de vapor do fluido, dividido pelo peso específico, e aí vem menos a altura geométrica de sucção. O que seria a altura geométrica de sucção? Neste nosso exemplo aqui, seria esta distância aqui, entre o nível, então aqui seria a altura geométrica de sucção, entre o nível do reservatório e a linha de centro da bomba. Né? Esse seria o chamado altura geométrica de sucção. O que mais que eu tenho aqui na minha fórmula? Eu tenho que subtrair as perdas. As perdas de carga entre a seção 1, que seria o nível do reservatório, e a entrada da bomba. Isso aqui tudo tem que ser maior do que o NPSH requerido. Então a gente pode colocar aqui também um fator de segurança. Esse fator de segurança ele é de 0,6 a 1,2 metros. Você pode considerar. E quando você faz esta conta aqui, esse valor, como eu disse, tem que ser maior que o NPSH requerido pela bomba. Né? Então, essa seria a maneira como você consegue evitar, ou pelo menos, do ponto de vista de cálculo, evitar a cavitação. Por que eu estou falando do ponto de vista de cálculo? Porque não é só o fenômeno que eu acabei de explicar que provoca uma queda de pressão a ponto de chegar na pressão de vapor.
né, o deslocamento também acontece. A gente mostra, né, tem alguns vídeos no canal aqui que a gente mostra a cavitação acontecendo por outros motivos também. Então, vai ter alguma cavitação na bomba. Isento totalmente não dá, né? Realmente não tem. Mas tem casos que é tão pouquinho que você não, né, praticamente vai demorar muito tempo para poder visualizar essa condição, essa questão acontecendo, né? Então, o NPSH ele é muito importante na hora de você fazer a escolha da bomba. Muitas das vezes a bomba ela é adequada, que você, né, recebe uma cotação, ela é adequada para, para o caso de bombeamento, ela tem a potência necessária para promover a vazão e a pressão que você precisa, porém, em termos, né, comparado com a sua instalação, ela pode ter um NPSH muito alto, e aí você vai ter problema. Né? E como é que eu identifico o NPSH? Você tem que analisar a sua instalação. Eu acabei de colocar a fórmula aqui, né? A fórmula está aqui ainda. Você pode fazer esses cálculos. E o que, que influencia? Se você trabalha com água fria, é uma coisa. Trabalha com água, água quente, é outra coisa. Né? A pressão de vapor da água quente, 80 graus, chega a ser 20 vezes maior do que numa temperatura fria de 20 graus, por exemplo. Né? Chega a ser bastante. Então, uma é 2.000 e pouco Pascal, a outra dá 40 e tantos Pascal. Então é bastante coisa. Se você tiver altitude mais altas, mais elevadas, você vai diminuir a pressão atmosférica. Se o reservatório for aberto, o P1 que eu coloquei aqui na fórmula vai ser a pressão atmosférica, né, o valor da pressão atmosférica. Aí a pressão atmosférica vai ser menor, então vai ter mais, né, então bombas instaladas em locais mais altos vai ter mais chances de cavitar. E se você tiver altura geométrica de sucção, voltando aqui para a imagem, né? Deixa eu ficar pequenininho de novo. E nem é o caso aqui. Quanto mais alto a bomba estiver em relação ao nível do reservatório, então quanto maior for o H-suc aqui, quanto mais não afogado for a bomba, pior, mais chance a bomba vai ter de cavitar. Por esse motivo que quanto mais afogada a bomba for, melhor para este efeito. Talvez não seja por outros motivos, mas por esse motivo né? Então, a altura geométrica de sucção, quanto maior, pior. Né? A gente vê aqui na fórmula, né? Só a gente vê aqui na fórmula, né? Quanto maior for o H-suc, pior o NPSH disponível. Se ele for negativo, melhor, né? Que menos com menos vira mais, então ele soma, né? Por isso que eu falei, quanto mais afogada for a bomba, melhor. E quando a bomba for afogada, o NPSH, a altura geométrica de sucção é negativa. E por fim, quando você tem muita perda de carga. Né? O que significa ter muita perda de carga? Quando a linha de sucção ela é muito comprida, né? Se você tiver a bomba, sei lá, muitos metros de distância da captação, se você tiver válvulas, se você tiver muitas válvulas, se você tiver muitos cotovelos, muitas mudanças de direção, isto também é ruim. Por isso que é comum, né, você ver nas instalações industriais a bomba quase que colada no reservatório que ela está, né, no reservatório de sucção, da onde ela vai fazer a transferência. Por quê? Para ter redução o mínimo possível de perda de carga. Né? E um outro efeito também, que a gente tem que olhar aqui na fórmula de novo, é o que? É a pressão de vapor. Quanto mais volátil for o produto bombeado, pior. Então, bombear água é uma coisa, bombear álcool é outra coisa. O álcool ele evapora, né? Ele vaporiza muito mais fácil do que a água. Se eu trabalhar com éter, pior ainda. O éter, né, dos três exemplos que eu falei, é o produto que vai ter a maior volatilidade. Né? Então, se você for pegar, por exemplo, indústrias químicas, tem uma aqui em algumas empresas na região aqui de São Paulo, Cubatão, que trabalham com etileno. Etileno é um gás, naturalmente. Só que eles trabalham com etileno a baixa temperatura. Então você vai pegar lá a temperatura de vapor do etileno, é coisa da casa de menos 15 graus, ou até menos, não me lembro agora de cabeça, alguma coisa nessa ordem. Menos 15 graus já está quente para o etileno.
Então a bomba vai trabalhar lá na casa dos menos 30 graus, coisas assim. Até congela, né? A tubulação congela, né? As coisas ali ao redor da bomba congelam, justamente por conta da temperatura bem mais baixa, né, do que a temperatura ambiente. É até legal de ver, né? Você vê aquele dia maior calor lá em Cubatão e você vê a bomba toda com gelo ao redor, né? Então essas bombas que trabalham com etileno líquido estão muito mais suscetíveis ao efeito da cavitação do que qualquer outro, do que uma bomba bombeando água, né? Então, são esses os principais fatores relacionados ao NPSH. Então, se você ouviu o NPSH, significa possível problema com cavitação, e cavitação é um problema bastante sério em bombas, né? Tudo que eu expliquei aqui para a bomba centrífuga vale também para outras bombas, bomba de deslocamento positivo também, né? O que pode acontecer ao invés de ser Net Positive Suction Head, né, o NPSH, pode ser o NPSP, né, seria o Net Positive Suction Pressure, né, que seria a pressão de sucção positiva líquida, né? E qual que é a diferença? A diferença é que um está fazendo em unidade de pressão, bar, PSI, alguma coisa assim, e no Net Positive Suction Head se está falando em pressão de carga, né, que seria em termos de altura de coluna de líquido. Né? Só a única diferença, mas a interpretação é exatamente a mesma, né? Não muda nada, só muda a unidade propriamente dita que a gente estiver trabalhando. Né? E se você quiser saber mais, né, sobre como calcular tudo sobre instalação de bomba, né, de bomba centrífuga, a gente tem o nosso treinamento online, especificação de bomba centrífuga, e nesse treinamento a gente aborda tudo que você precisa saber da parte teórica para você dimensionar a bomba, ou seja, chegar no tamanho da bomba correta para a sua instalação, para você calcular o NPSH. A gente entra nos gráficos do fabricante, né, e discute as curvas para ver se a curva está adequada ou não, que é justamente o que vai acontecer normalmente numa situação quando você vai comprar uma bomba. Você que vai ter que fazer o cálculo e dizer para o fabricante qual é o NPSH não, qual é o HB, né, que seria a altura manométrica da bomba, e a vazão que você quer. E o fabricante vai falar, essa bomba, e tem esse, né, esse NPSH, tem esse rendimento, e você que vai ter que calcular o NPSH disponível da sua instalação e comparar, e você que vai ter que analisar a curva dele para ver se está legal para a sua instalação. Não que o fabricante tem nada a ver com fabricante ruim. Também existem fabricantes ruins, mas não é isso que eu estou falando. E tudo isso a gente discute nesse treinamento. Então, se você trabalha com dimensionamento de bomba, ou vai trabalhar, ou quer trabalhar, esse treinamento é para você. E de quebra, além de fazer o treinamento, aprender todo o processo, passo a passo, você também tem acesso ao aplicativo. Né? O aplicativo que a gente desenvolveu torna os cálculos bem mais rápidos. Né? Então, se você, né, na aula, a gente leva 2 horas para fazer um exemplo simples, usando a planilha, vai levar menos de 1 minuto para fazer. Você demora mais tempo para preencher a planilha do que para o cálculo ser realizado. Né? Então, eu te convido a participar desse treinamento com a gente. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.